Fala meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Plantando Ideias. E para quem não me conhece, sou o Thiago. E no Se Liga no Flash hoje vamos falar de cactos e suculentas. Thiago, eu tenho muita dúvida como cuidar de cacto e suculenta. Hoje, de um modo simples, eu vou explicar para vocês como cuidar dessas plantinhas. O cacto e suculenta são plantinhas que já têm água dentro do seu interior. Como assim, Thiago? Já tem um armazenamento de água dentro do seu corpo. Esse cacto mesmo, ele já tem a água necessária para se manter vivo enquanto ele estiver plantado ou estiver no seu habitat natural por muitos e muitos tempos. Por isso que ele armazena água no seu interior. Do mesmo modo, as suculentas. Cada folhinha dessa, se você espremer, vai sair uma quantidade boa de água. E por que acontece isso? Porque são plantas que vivem em lugares extremamente quentes. Não é o caso, de algumas regiões do Brasil, mas lá pro lado do Nordeste, nas regiões desérticas, elas vivem muito bem e se mantêm vivas por muitos e muitos e muitos tempos. E Thiago, gostaria de tirar uma dúvida em relação aos cactos. Por que eles têm espinho? Os cactos têm espinhos para se proteger contra os seus predadores naturais. Por isso existem os espinhos neles. Gostaria de saber mais um pouco, Thiago, sobre os cactos. Vamos lá, e sobre as suculentas. Vamos dar um exemplo que esse copo verde seja um cacto e uma suculenta. Ele já está com bastante água, falta bem pouquinho para ele transbordar. E vamos imaginar que ele está plantado dentro de um vaso. E aí eu vou lá e coloco mais água. Olha o tanto de água que eu estou colocando nessa plantinha. Encheu até o talo. Imagine se eu coloco mais água ainda. Vai transbordar, vai encher o vaso de água. E nesse exato momento, se a terra não estiver preparada, ela vai ficar argilosa, com muita água. E o que acontece? O nosso cacto e a nossa suculenta pode morrer por causa de bactérias e fungos, que é a causa natural delas morrerem. É mais fácil eu e você matar um cacto e uma suculenta com excesso de água do que deixar ela sem água. Ela já está acostumada. É o inverso de nós, seres humanos, que temos que beber mais de 2 litros de água por dia. Não, essas maravilhosas e deliciosas plantinhas, Papai do Céu já fez elas perfeitamente para o habitat natural delas, que é um ambiente bem quente, entendeu? Thiago, mais uma dúvida. No meu quintal não entra sol, mas tem luz. Legal, dá para cultivar cacto e suculenta, mas colocando a quantidade mínima uma vez por semana, dependendo do vaso que você utilizar, para que ela não venha apodrecer e morrer também. Plantar plantas, no caso de cacto e suculentas, vou dar um exemplo para vocês nesse vidrinho que eu plantei. Ele está bem sujo, que eu não vou conseguir limpar ele por dentro, porque senão vai apodrecer. Ela estava na sombra, tá vendo? Ela cresceu de um modo irregular. Por quê? Ela subiu em direção ao sol, mas ela teve o quê? Espaço entre as folhinhas. Não é um modo certo de cultivar cactos ou suculenta. O certo é ela ficar assim, tá vendo? Cada vez mais achatadinha, mais compacta, ela está sendo cuidado perfeitamente. No caso, esse vasinho feito de cimento fica o tempo todo, o máximo que eu posso deixar ela durante o dia no sol. Ela muda a cor, porque tem algumas suculentas que mudam a cor, e ela fica compacta. Se você olhar desse ladinho aqui, deixa eu pegar a minha colinha para falar o nome daquela suculenta. É uma rosa de pedra sedosa. Por que sedosa? Porque as folhinhas dela é aveludada.
ela ficava aqui na parte de baixo do meu quintal. E eu percebi que ela não estava ficando bonita. Ela estava crescendo de um modo irregular, sabe? Com as folhas com intervalo uma da outra. Aí eu tive uma boa ideia. Eu coloquei no muro, lá em cima, aonde pega bastante sol durante o dia. E elas começaram a crescer tanto para lateral e começaram a se achatarem. Então essa forma dessa rosa de pedra sedosa que eu olhei minha colinha aqui, está perfeitamente o modo que eu estou criando ela. Do mesmo modo, essa rosa de pedra que está aqui, ó, também ela gostou aonde eu coloquei elas. Elas gostaram tanto, gente, se desenvolveu tão rápido que elas saíram até florzinhas. Tiago, cactos suculentas dão flores? Dão, galera. Dão flores sim, ó. Olha o meu cactuzinho, que bonitinho. Já saiu mais de uma vez flor este ano. Tá vendo? Parece ser mito, mas não é. Cacto e suculentas, muitas das espécies dão flores. E eu vou explicar para vocês como vocês devem plantar o seu cacto e sua suculenta dentro de um vaso. E a primeira dica: se você tiver um vaso de barro, eu peguei esse pequenininho só para dar um exemplo, tá? Melhor ainda. Por quê? Porque quando eu jogo água nele, o barro absorve muito rápido a água, tirando ela dentro do seu interior. Se eu deixo dentro de um vaso de plástico, a drenagem demora um pouquinho. E se seu vaso de barro for maior ainda, para uma planta bem pequenininha, aí que vai demorar mesmo, e aí é onde está o perigo dela apodrecer e morrer, tá? Então eu vou explicar para vocês de um modo muito simples, num vidrinho desse de Nescafé mesmo, como se deve plantar um cacto ou uma suculenta. Primeira coisa que devemos fazer: colocar pedrinhas. Vamos imaginar que isso seja um vaso de barro. Eu vou colocar pedrinhas no fundo do meu vaso de barro. Tiago, eu não tenho essas pedrinhas, tenho aquelas de construção. Pode ser, galera, não tem problema. E eu vou jogar outras pedrinhas só para vocês terem uma noção como ficaria. Beleza? Olha que legal. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Em um recipiente eu vou misturar areia, ó, areia de construção, qualquer areia, menos areia de praia, tá? Porque tem sal e altera o pH da terra. E eu vou colocar substrato ou terra, tá bom? Então eu vou misturar aqui a mesma quantidade que eu coloquei de um e de outro e eu vou misturar para você ver. Por que você coloca areia na terra, Tiago? Para que a terra fique solta, para que quando você molhar ela, ela não fique unida e se torne uma pedra, uma terra argilosa, né? Não fica legal. Se você vê naqueles filmes de deserto, aqueles cactos, aqueles mandacaru, eles estão dentro da areia o tempo todo e lá embaixo, muito abaixo do que a gente imagina, alcança as suas raízes debaixo da areia. Então aqui, ó, terra e areia, que legal, tá vendo? Então eu vou colocar no meu suposto vasinho de barro, ó, terra e areia. Tem pessoas que colocam carvão também, tá? O pozinho do carvão para ajudar. Olha que legal. Tá vendo? E aí, imagina vocês que eu vou colocar uma suculenta. No caso daqui é uma suculenta, um cactuzinho que eu ganhei. Perdão, eu falei suculenta, mas não é um cactuzinho que eu ganhei de artesanato. E eu vou plantá-lo. Esse é o modo certo, tá vendo? Terra com areia, pedrinha e pedra embaixo, tá? Se você não tiver essas pedrinhas, pode ser pedra de construção. O importante é ter uma boa drenagem. E Tiago, é necessário um vaso desse tamanho para uma suculentinha desse tamanho? Não, gente. Cada vez menor o seu vasinho, né? A altura dele, melhor ainda. Mas se ele for largo, ótimo, porque ela vai expandir para as laterais. Então aqui está, ó, o modo certo de eu ter uma plantação de cacto ou suculentas. Vamos dar um exemplo que eu já plantei um cacto e uma suculenta hoje.
e eu molhei ele. Daqui uma semana eu molho de novo, com uma pouca quantidade de água, tá, galera? Com uma quantidade muito pouca de água. Dá pra ver direitinho, ó. Terra e areia, pedrinha e pedra. Terra e areia, eu posso colocar carvão também e pedra. E tem aquelas pedrinhas de jardinagem que é de argila que o pessoal usa bastante. Mais dúvida? Sim, existe algumas espécies de cactos que não necessita de muita água, mas necessita de sombra, que é o cacto macarrão. É um cacto que você pode deixar dentro de casa. E se você olhar aí no meu canal, tem um vídeo falando sobre os cactos macarrão, tá bom? Um cacto muito bonito, ornamental. O que significa isso, Thiago? Ornamental, plantas para decoração, plantas exóticas, né? E serve para decorar. Existem muitas espécies de cactos e suculentas em todo o mundo. Eu vou falar de alguns aqui que eu sei o nome, tá bom? E deixa eu até pegar minha cola aqui para me dar uma olhada rapidinho. Essa é minha cola, tá, gente? Esse daqui é o colar de pérola. É uma suculenta que você pode colocar num vasinho para ela cair. É uma planta pendurável, né? De um jardim suspenso. Pouca rega e luz, mas não muito frequente nela. Esses são os cactos Mickeys. Ó, esse é o Mickey e esse é o Mickey. Por que Mickey? Porque eles formam uma orelhinha que lembra do Mickey Mouse. E detalhe, cada orelhinha dessa se torna uma mudinha futuramente, tá? Um exemplo é essa daqui, ó. Olha que bonitinho. Eu acabei de ver dentro do vaso do meu cacto ali, ó. Eu tinha, acho que, jogado um galhozinho lá dentro e saiu essa mudinha de suculenta. Que coisinha fofa. Vou até deixar separada aqui que eu vou utilizar ela. E aqui também eu tenho a estápia, ou conhecido como flor estrela, que durante algum tempo do ano, quando eu comprei ela, já tinha duas flores. Ela solta uma flor com formato de estrela. O seu cheiro é meio desagradável, mas é uma planta muito bonita, é uma suculenta muito bonita e exótica. E aí tem diversos de cactos e suculentas. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Muito obrigado desde já. Dá aquele like maravilhoso, tá bom? E toca o sininho. E um abraço e qualquer dúvida, só mandar mensagem. Quando eu puder, eu respondo vocês em relação a cactos e suculentas. Uma dica: cactos e suculentas não gostam de dentro de quarto, não gosta de dentro de cozinha, tá? Dependendo da espécie, e não gosta de banheiro, tá, pessoal? Tem muita gente que gosta de colocar cacto e suculento dentro de banheiro. Never, não. Gosta de luz ou sol. Verdinho, tchau. Tchau, galera. Até a próxima.